Mas agora a gente está em setembro e você aí de casa já deve ter ouvido falar sobre Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio criada em 2015. Então já faz aí alguns anos. E saúde mental é um tema muito delicado, muito importante, principalmente quando a gente olha para a nossa comunidade e também para outras minorias. A gente tem sempre, né, que fazer os recortes. E a Sara tá aqui, né, como psicóloga, como especialista em diversidade e inclusão, que daqui a pouco eu quero saber se isso é só parar e contar o número de gays. Mas eu queria saber primeiro como é que você enxerga essa questão da saúde mental nas minorias, seja LGBT, sejam pessoas pretas, nas mulheres. Como é que, dependendo da minoria que você faz parte, a sua saúde mental pode ter questões ou não? Ótimo. É uma excelente pergunta, assim. Primeiro que quando a gente fala sobre saúde mental, sobre o Brasil, sobre o cuidado e atenção com a nossa saúde, a gente já entra num silêncio, né? Se fala muito sobre saúde mental, mas não como deveria em questão de acesso. E aí, quando a gente fala sobre pessoas que, enfim, a gente entende hoje uma classificação de minoria, a gente fala sobre escassez de falar um pouquinho sobre como é que a gente chega no cuidado com a nossa saúde mental. Então, eu até gosto de falar que quando a gente fala sobre todo o complexo de tudo que nos diferencia socialmente, a gente entra num lugar de saúde mental de uma sociedade que não está preparada ou não quer nos incluir como deveríamos. E aí, a nossa saúde mental é como um machucado. Se você se machuca quando você rala, encosta em algum lugar, corta um dedo, enfim, alguma coisa, as experiências na vida social faz com que a gente tenha que ter uma atenção com a nossa saúde, principalmente porque a gente está lutando para sobreviver. Então, quando a gente fala sobre sobrevivência e sobre o cuidado com a nossa mente, com as nossas relações, a gente olha para os nossos cenários, e eu, quanto mulher preta e bissexual, principalmente, posso falar que em muitos lugares eu não sou recebida. E como a nossa saúde mental se torna fragilizada porque a gente quer viver, a gente quer existir com os nossos direitos. E às vezes a nossa mente não sabe onde depositar tanta angústia, ou tanta revolta, ou tanta indignação, ou às vezes mesmo o não saber lidar com si, que é muito comum para todas as pessoas em qualquer lugar. Então, acho que quando a gente fala sobre saúde mental e a gente fala de pessoas que têm um marcador um marcador social que nos diferencia em questão de acesso, entra no lugar de que falar sobre saúde mental tem que ser segurança e pertencimento. E é isso que a gente busca quando a gente quer existir. E hoje em dia ainda, né, a gente para pra pensar nisso, eu levo muito por mim, né, que tem muitas pessoas que elas têm preconceito, mas tem pessoas que elas querem ter essa ajuda, né, esse acompanhamento psicológico. Só que hoje em dia a gente sabe que são pessoas que passam a ter um privilégio, que conseguem ter esse acesso, né. Então, se uma pessoa não tem grana, como que ela faz? Aonde que ela pode buscar ajuda pra ter esse acompanhamento psicológico? Ótimo. Bom, graças ao SUS, em diversos sentidos, a gente tem um atendimento de saúde. E isso varia muito da região, do estado onde a gente está, mas o padrão é que, além de ter hoje muitas instituições, universidades que dão acesso para que pessoas possam participar de um processo terapêutico, possam se inscrever para ter um atendimento clínico gratuito, isso também é uma parceria com o SUS para que, às vezes, quando não dá para atender ali dentro da nosso atendimento de saúde padrão, essas universidades estão dispostas para atender pessoas, seja em atendimento social, que daí é num custo mais acessível, vamos dizer assim, como também gratuito. Então, eu gosto de evidenciar que a primeira forma, se você quer procurar um atendimento, não sabe onde, nem como, e não tem hoje uma condição financeira para isso, gente, na nossa UBS, o centro de atendimento está ali para te receber e te direcionar. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente também tem que lembrar sobre o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial que a gente tem em diversos estados do Brasil, que faz um atendimento especializado quando a gente fala de saúde psicológica, psicólogos, psiquiatras, atendimento social. E é um lugar muito seguro para te direcionar quando você não sabe como faz o seu agendamento, ou se você precisa de um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um assistente social. Então, é um lugar que é, de fato, especialista para você tirar as suas dúvidas. Mas, na dúvida, eu sempre falo que tanto os nossos hospitais públicos, quanto também as UBS estão preparados para te direcionar para um atendimento e um agendamento.
E uma dúvida que surge muito também quando a gente tá indo, se encaminhando, quer ir pra algum lugar assim. Eu conheço muitas pessoas que já utilizaram CAPS na minha Aham. família, né? Pessoas muito próximas, que a gente tinha uma condição diferente. E precisamos ir pro sistema público e foi muito bom. Exato. Só que ela acabou tendo que procurar porque foi um momento de estopim. Então foi no CAPS. Então mesmo se hoje eu olhar e falar, não tive nenhum surto, não tive nada assim que precisei ir pra lá por emergência, o CAPS é um lugar ideal também pra eu ir e falar, quero fazer um acompanhamento, acho que eu preciso fazer um acompanhamento. E lá eles vão me direcionar também, não só pra pessoas que estão em surto, né? Exato. Sim, o CAPS ele é um lugar especializado para lidar com alguns transtornos, algumas questões de saúde mental, mas também para te direcionar onde você tem um acompanhamento terapêutico. Então, isso é algo que você falou que é muito importante. Tem muita gente que conhece o CAPS e tem muito receio de ir lá Exato. tirar a informação, porque a gente sabe que na nossa sociedade já tem o estigma de que transtornos mentais são associados à loucura, e isso é uma mentira. Durante muito tempo de estudo, de ciência e desmistificação social. E o CAPS é um ambiente onde você pode receber informação para ser direcionado ao atendimento que você precisa. Então, eu até já fiz estágio dentro do CAPS durante a minha formação. E uma das coisas que a gente mais percebia é que tinham pessoas que sabiam da existência do CAPS, mas relutaram muito para ir tirar uma informação. Saber o seu direcionamento por receio, por medo. Preconceito até, né? Preconceito e insegurança. Porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas têm muito medo da retaliação que existe sobre esse tema. E é justamente, gente, porque a nossa sociedade às vezes não está preparada de fato para lidar com saúde mental ou com as nossas singularidades, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ir atrás daquele cuidado que é totalmente merecido por sermos pessoas, por termos acessos e porque eu sempre vou defender. Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe lidar com uma sociedade que nos reprime e devolve o questionamento para quem precisa ser questionado e não a nós mesmos, né? Então, quando a gente fala sobre pessoas, minorias ou pessoas que, enfim, estão se descobrindo de alguma maneira em algum lugar, às vezes o constrangimento ele é do outro e não nosso, quando a gente fala de saúde mental. Então, se a gente precisa de ajuda e tem um lugar que você pode recorrer, lembre-se que o constrangimento não é seu, você está cuidando de você. Exatamente. A gente tem o superchat, né? Porque assim, Biela aparece, o povo faz o quê? Dá dinheiro pra elogiar ela. Gente. Então, óbvio que essa terça-feira temos isso. Vocês também. sentiram minha falta ontem, né? Exato. O Ah lá. Rafael Moura, ele falou, começando já exaltando todos vocês, tá, Vitor? A gente tá incluso também. Ah, obrigado! Mas ele falou, porém, nossa convidada hoje, Sara e Paula, lindas, sensatas, maravilhosas. E o destaque pra Bielo e Clara, a nossa rainha Bielo belíssima. Ou melhor, a nossa rainha com a sua coroa. Poxa, como é o nome dele? Rafa, Rafael. né? Rafael. Um beijo, isso aqui, ó, é pra você. E assim, Obrigada. óbvio que a Sara começou a falar e o pessoal já relembrou, acho que foi um dos comentários que eu mais vi na época do BBB, né? Como é bom ouvir Sara Aline falando. Que eloquência, né? Sim. Que sensatez, que dicção. Oi, Pessoa que gente. engata a terceira, vai e fala. E sabe assim, você acompanha a linha de raciocínio. É um dom, né? Fico feliz, porque às vezes eu falo, será que as pessoas estão me acompanhando? Ah, não, acho que sim. Amiga, quem não te Estamos. acompanha é gente burra, né? A pessoa tem que ser muito burra pra não te acompanhar. Eu porque pensei, você é mas tão- você falou. Mas não é isso que a gente se dá bem. Supostamente. Supostamente. A pessoa Supostamente. supostamente tem que ser muito burra pra não entender. Porque você, imagina, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida falando, assim, uma linha de raciocínio com começo, meio e fim. Que é um negócio difícil. É. Difícil. Muito obrigada. Eu ia jogar um shade em você agora, eu pensei, sabia? Mas Nossa. setembro amarelo, vou me segurar. Obrigada. Obrigada. Vamos me Obrigada. segurar. Amiga, falando em. Você ia falar algum comentário do chat específico ou não? Era Não, só o pra pessoal lembrar falando que ela é com saudade de maravilhosa. te ouvir, elogiando Ah. muito, que realmente, né? É incrível ouvir Sara Aline. 10 de Obrigada. 10. E a gente, falando da saúde mental, a gente sabe que tem muita gente que tem ainda um tabu na hora de falar assim, em se cuidar. A pessoa tem também que assumir que ela precisa de alguma ajuda, mesmo que essa ajuda seja leve, seja um processo terapêutico um pouco mais suave. Mas você sente que isso ainda existe, esse estigma de que, de repente, psicólogo é coisa de louco? Ah, fazer terapia pra quê? Nem tô com tanto problema assim. Sim. Né? Uma coisa como se a terapia não fosse de autoconhecimento, fosse pra solucionar. Isso ainda existe? Existe e muito, porque as pessoas têm medo de se conhecer, mas
também pelo medo que foi gerado na nossa sociedade quando a gente fala sobre psicologia, sobre o psicólogo, sobre quais foram os primeiros estudos. Esse estigma associado à loucura, ele se sustenta até hoje. Então, você já ouviu várias vezes, eu não vou procurar psicólogo porque eu não tô doida, eu não sou doida, ou eu tô tão doida que eu não vou. Então... Eu tô tão doida que eu não vou, melhor nem ir. Nossa. E não é sobre esse lugar de loucura, assim. Até porque eu gosto de falar que quando a gente entra num processo terapêutico, você vai viver diversas coisas ali dentro. E principalmente um lugar seguro para você perceber que tá tudo bem. Você, às vezes, não está bem, ou você precisar de uma atenção e de uma conversa. E o psicólogo não tá ali para ser uma pessoa desconhecida, que todo mundo fala, né? Não, vou contar meus problemas para desconhecido. Prefiro contar para quem vai me aconselhar, que já me conhece. Mas é aí que tá a questão. O profissional da psicologia, ele não quer dar opiniões sobre a sua vida, o que normalmente a gente tem nas nossas relações. Ele quer cuidar de você, ele quer tratar, junto com você, a sua maneira de se relacionar no mundo e desmistificar muitas questões pessoais que você vai descobrir vivendo ali na terapia. Uhum. Mas esse preconceito, assim, com a atenção à saúde mental, é algo que de anos pra cá já tem se falado mais. A gente vê as pessoas falando, todo mundo precisa fazer terapia. No Twitter, todo mundo falando, eu vou fazer terapia agora. Então, já se fala muito sobre isso. Você acha que todo mundo precisa fazer terapia? Eu não sou desse time de que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho que todo mundo pode passar por um processo terapêutico na vida um dia. Mas a terapia, ela tem diversas abordagens e diversas formas de você transformar, junto com um profissional, um lugar terapêutico para você. Então, às vezes, de fato, a clínica pode não ser o seu lugar. E tá tudo bem, mas que um profissional te direcione, na verdade, a encontrar isso, a saber o porquê e o motivo. Porque às vezes esse não é pra todo mundo, pode ser uma pessoa querendo fugir também daquilo que precisa ser enfrentado. É essa coisa do autoconhecimento, Do autoconhecimento. Né? Você não tem nem como desconhecer, né? Exato. Depois que você conhece. E eu queria que você explicasse uma diferença de uma coisa que você falou agora, que é entre o processo terapêutico E a terapia. E a terapia. terapia. Sim. Quando a gente fala de terapia em si, dentro de um ambiente clínico, a gente está falando de fato da psicoterapia, que é um lugar que, dependendo da abordagem da psicologia, e para quem não sabe, abordagem é porque existem várias linhas de estudo, de silêncio, que a gente pode que o profissional pode se direcionar num processo terapêutico, mas quando a gente fala do processo, daquilo que você vai construir dentro de terapia, existem diversas maneiras de você transformar aquilo num ambiente de processo terapêutico. Então, por exemplo, existem terapias em grupo, que não necessariamente você vai estar sozinho, você e um analista, um terapêutico, conversando sobre a sua vida, mas a partir da escuta de outras pessoas, aquilo se torna o seu processo terapêutico, que você se identifica, que você também fala sobre as suas dores. Existem também processos terapêuticos de casal, familiar. Existem vários modelos de você ter um ambiente clínico que se adapta àquilo que você procura. Então, existem até terapias, quando a gente fala também que envolve a arte, quando a gente fala de teatro, de processos terapêuticos conduzidos por um profissional da psicologia dentro de um ambiente de teatral. Existe várias possibilidades de você se encontrar aí também. Mas eu, Sara, sempre defendo de que a clínica precisa ser um lugar que você pode conhecer e necessita, às vezes, conhecer, porque é muito um espelho de se ver de fato e se mergulhar. Então, que você seja direcionado por um profissional a partir desse contato com a clínica, com algo que faça sentido para você. Entendi. E uma coisa também que você tava falando, né, que eu achei muito legal com essa questão toda do preconceito. Esses dias eu tava revendo uma série que eu gosto muito, que é Insecure. E ela acabou, né, acabei de rever ela de novo. E tem uma cena que eu achei muito emblemática, que tem muito a ver com como nós, mulheres pretas, vemos isso, assim, na sua maioria. Que é olhando, que tem uma cena que uma delas chega e fala, eu tô fazendo terapia. Daí a amiga dela, a primeira coisa que ela fala é, mas você tá bem? Tá tudo bem com você? Daí ela, não, tá tudo bem, tá sendo ótimo. Tô me redescobrindo mais e tudo mais. E a saúde mental e o autocuidado, eles também envolvem muito outros pontos além do acompanhamento psicológico, né? Daí eu queria saber que dicas você pode dar aí pro público de casa pra ajudar no bem-estar da galera e pra galera se sentir bem. Eu amo essa. Fora te ouvir, só isso já deixou o nosso dia muito melhor. Obrigada, fico feliz.
Mas eu adoro muito que você falou de bem-estar, né? A gente tem que diferenciar, de fato, bem-estar e a gente tem que diferenciar o lugar de um processo terapêutico. Porque o bem-estar é aquilo que você vai trazer para o seu dia a dia para te ajudar, de fato, a sobreviver nessa sociedade caótica, sem que ela te engula de uma maneira que você não exista mais. Então, acho que a minha dica é… Eu sempre falo que, para mim, Sara, e não só quanto psicóloga, mas quanto pessoa, eu tenho a minha psicóloga também. Eu gosto de fazer as pazes com os meus sentimentos. Eu gosto de entender aquilo que eu sinto. E, às vezes, eu aprendi muito sobre os meus sentimentos, sim, no processo terapêutico, mas também no meu dia a dia, me agarrando àquilo que eu sentia, sabe? Então, comecei a consumir conteúdos de pessoas que falam sobre lugares em que eu possa me sentir todos os meus sentimentos de que tudo bem eu ter raiva, ansiedade, insegurança, se eu souber como isso me atravessa e como eu posso trazer isso para o meu dia a dia. E bem-estar, gente, está sempre relacionado a tudo que é saúde. Então, tudo que é saúde para você em um lugar que faz sentido, você tem que abraçar porque é para si. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você tem como objetivo. Então, seja exercícios físicos, seja você ter um clube do livro. Tem uma amiga que ela transformou o clube do livro dela com as amigas como o bem-estar da semana. Aham. Então, ela ama ler, ela se reuniu com pessoas que adoram ler. E de lá saem várias maneiras dela conhecer a sua personalidade, quem ela é. Então, assim, seja uma música, sejam várias músicas, tudo pode se transformar em bem-estar quando te ajuda a se resgatar. Eu gosto de associar isso. E aí, às vezes, quando você não se resgata, você leva para onde? Para o processo terapêutico para entender o que é essa ausência, esse resgate. Ou, Sara, eu não consigo encontrar nada para mim que me deixe feliz. É neste lugar, no processo terapêutico, que você vai entender os motivos. Então a psicóloga faz terapia também. A minha psicóloga… eu… Muita terapia. Você faz terapia, a terapeuta faz terapia, a terapeuta exatamente. faz terapia. É pirâmide. É pirâmide. É uma pirâmide. É um negócio de pirâmide. Exato. então. Mas Mas terapia é um pouco esquema de pirâmide, que você começa a fazer… E você vai escalando pra todo E mundo. quando que você vai vê, você tá levando seus irmãos, já tá falando do seu Exato. namorado. É ótimo Suas também. amigas. Que tem a minha terapeuta, ela é muito fã de terapia. Ela é muito fã. Então, tudo que eu falo, ela sempre fala assim, ai, mas isso é porque você faz terapia. Ou ela fala, mas se essa pessoa fizesse terapia. Ela fala, então, amigo, mas é porque quem faz terapia enriquece mesmo. Eu fico, gente… Enriquece. Ou seja, é de fato um esquema de pirâmide. E quando você tem um casal e um começa a fazer terapia, automaticamente o outro vai fazer também. vai ter que fazer, porque ela usou um exemplo, e eu vou dar esse exemplo aqui porque eu achei muito bom, que ela falou assim, que viver a vida sem terapia, imagina que todo mundo tem um carro. Ela falou, só que é isso, só que geralmente as pessoas estão num Fusca, desses antigos, elas estão assim num carro dos anos 80, a óleo não, Álcool. a álcool, entendeu? Assim, é isso, enquanto quem tá terapia tá num carro tunado. Ela falou, e você tá, tipo assim, acelerado. E eu acho que isso se deve muito ao lugar do autoconhecimento. Exato. Porque isso tudo que você tá falando, essa questão de você encontrar o bem-estar, de você encontrar o que você faz, isso também faz com que você tenha que se perguntar, o que me faz bem, então? Exato. O que eu quero fazer? E tem gente que acha que a gente resolve tudo indo pro místico, né? Que, não, eu que acredito em astrologia. Gente, a astrologia, ela não nega a psicologia, né, Paula? Acho importante a gente falar que a gente que é jovem místico, Sim. a gente também faz terapia, também tem psicólogo, psiquiatra, não é? Sim, totalmente. E é isso, né? Essas atividades entram no rol daquilo que pode ser terapêutico, mas que não é terapia. Entra é um outro lugar, um outro espaço. E a gente aqui faz parte do esquema de pirâmide da testemunha, né, Vitor? Que eu já falei pra você que eu faço, minha mulher faz, nós fazemos de casal e agora a nossa filha vai entrar também. Então, Gente, assim, Meu Deus. É um esquema de 70% pirâmide. da nossa economia vai pra terapia, assim, e não me arrependo de Os nada. cachorros fazendo terapia de cachorro, né? A gente começa, chega uma hora que você não tem mais quem indicar, né? Assim, Paulo. Pois é, mas é E te ajuda maravilhoso no a tarô? gente entender esses processos, né? Completamente. E tem esse lugar também de que tem consulentes que eu atendo que eu recomendo para terapia, assim, porque às vezes a pessoa ela vem com uma demanda emocional, psíquica, que eu
faz muito parte do meu processo como profissional também, precisar entender, assim, falar, ó, eu posso te ajudar até aqui, a partir daqui eu não tenho condições, eu não tenho esse estudo para te ajudar a compreender esse processo que você está passando, eu recomendo que você procure uma psicóloga, uma terapeuta que possa te ajudar, porque a partir daqui eu não tenho condições de te ajudar. Com as cartas eu posso ver até isso, mas quando a pessoa traz muito um histórico, por exemplo, um ciclo que ela está repetindo na vida dela, algo que já aconteceu várias vezes, eu não tenho a condição e o estudo mesmo para ajudar ela a delinear isso na vida dela e a perceber por que aquilo está se repetindo. Mas eu sei de história porque a minha psicóloga contou, porque ela também tem uma psicóloga. E é a maior prova de que é o esquema de pirâmide, né? Que é essa história de que a psicóloga tem uma psicóloga que tem outra psicóloga. Eu acho que é também pra fazer o dinheiro girar entre elas, né? Mas ela falou que tem psicólogos que usam também o tarô. Que usam também como uma maneira, uma abordagem… ali pra quebrar esse gelo e também porque sabe que a pessoa acredita, então acaba também trabalhando com isso. Eu acho isso muito interessante, faço questão de frisar que todas essas vertentes místicas, elas não negam a psicologia, tá? Então assim, quando você vai falar, não, mas o tarô, a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Não, não é um terraplanismo, porque a gente não tá negando nada. Inclusive, a gente trabalha muita coisa a partir da psicologia. Caia separou umas perguntas pra gente, né? Tem, mas eu queria abrir meu coraçãozinho também sobre saúde mental, né? Porque, assim, tem até um tempo que eu não falo sobre o assunto. Mas eu procurei terapia em 2017, quando eu perdi minha mãe por um suicídio, né? Uma coisa que só em 2017 eu fiquei sabendo que minha mãe tinha depressão. Sabe, uma coisa que ela enfrentava há 20 anos. Desde que meu pai morreu, eu tinha acho que uns 2 anos de idade, mais ou menos. Então, era mais de 20 anos enfrentando depressão. Aí, minha irmã nasceu, ela teve depressão pós-parto. Aí, ela fez a bariátrica e não se cuidou, né? Porque um dos cuidados é fazer terapia. Ela falou, ela é auxiliar de enfermagem. Não preciso fazer terapia, tá tudo certo. Se tornou uma pessoa alcoólatra. E aí, foi, assim, uma coisa que ninguém falava disso em casa, sabe? Então, assim, na minha quebrada, até hoje, as pessoas não falam muito sobre saúde mental. Aí perco minha mãe, toda aquela culpa que vem, né? Aquela carga dos sobreviventes, pensando, será que eu poderia ter feito mais? Onde a gente poderia ter resolvido? Aí procurei terapia pela primeira vez. Nossa, revolucionário. Porque eu lembro que eu falei assim pra minha primeira psicóloga, eu não quero ter depressão. Como que eu evito chegar no estágio que minha mãe chegou? Então dá pra gente se cuidar o antes também, né? Fazer essa pré-preparo. E assim, com certeza a terapia me ajudou a me entender um cara trans também. Porque você começa a revisitar as coisas, né? E fala, acho que realmente tudo isso faz sentido, se né? reconhecer. Sim. E é muito doido. E isso que você falou é muito importante. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de família ou de conjunções familiares, né? Porque às vezes família não é família, a gente também tem que usar as nossas vivências como um exemplo de que eu preciso de cuidado, eu mereço cuidado também. Porque quando a gente olha, principalmente para psicologias que hoje já existem, são psicologias afirmativas, que reforçam a nossa existência, e que ajudam a gente a se conhecer nesse mundo, é justamente porque tudo na nossa vida nos é ensinado. Tudo que a gente precisa aprender, você aprende para sobrevivência. Mas ninguém fala o quanto é importante você aprender sobre si para sobreviver. Exato. Ninguém fala o quanto é importante a gente saber de fato sobre como a nossa memória, enfim, funciona. Aquilo que você comentou de como os nossos ciclos, às vezes… parece que eu vivo sempre a mesma coisa. E, de fato, às vezes você vive sempre a mesma coisa porque a gente reforça naquilo que a gente já tem familiar na nossa mente. E o que isso quer dizer? Porque, como a gente não aprende novas maneiras de existir, a gente sempre vai se adaptar àquilo que a gente já conhece. E às vezes é um reforço de um gatilho ou de um sentimento mal interpretado que te faz não ter vontade de viver, vontade de se reconhecer, vontade de se redescobrir. Então eu sempre falo assim, que tudo que a gente quer aprender, a gente vai atrás. E quando a gente fala de nós mesmos, às vezes a gente para, não vou atrás dessa busca. E é como se fosse um médico, gente. Eu sei que tem muita coisa que hoje a gente sabe lidar dentro de casa, uma dor de cabeça, e sei lá, às vezes você não precisa ir para o pronto-socorro, mas quando foge do seu controle na saúde, você procura um profissional que vai te assistir. E é a mesma coisa a saúde da nossa mente. Quando a gente não sabe para onde mais recorrer, ou não tem as respostas, ou nem sabe o que está acontecendo, você procura um profissional para te ajudar a te direcionar. Então, lidar com mais naturalidade de algo que a gente tem como oportunidade, que é nos conhecer.
E o exemplo que você deu do carro é muito legal, assim. Quando você se conhece, você não vai ser uma pessoa que, dúvidas não existem nunca mais, ou a minha vida tá 100% resolvida. Não, você vai saber lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas do dia a dia, separando o que é seu, o que é do outro, o que é a minha necessidade que não cessa, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente já sabe que para acesso poucas pessoas têm financeiramente falando, e também porque a gente está competindo sempre com as nossas necessidades que não cessam. Então, às vezes, eu tenho um dinheiro que eu poderia fazer a terapia, mas, cara, eu preciso colocar comida na minha mesa para minha família, para, enfim, sustentar uma galera ou me sustentar também. Eu não vou cuidar da minha saúde porque eu preciso cuidar da minha necessidade que não cessa. E é por isso que a gente vai nas nossas ações afirmativas e sociais para disponibilizarem esse cuidado e te ajudarem a lidar com essa questão que sempre vai existir, mas você vai se descobrir, se construir e assim vai. Independente da idade, independente de tudo que pode ser um independente, você merece, né?